Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos dar início à nossa aula do dia 22 de outubro. Vamos começar o capítulo 7 do módulo 4. Então, peguem sua apostila no módulo 4. O capítulo 7 fala as atividades econômicas e os recursos naturais. E logo de início, você tem aqui um agricultor, né? E nós vamos estar nesse capítulo trabalhando os elementos da natureza que, ao ser transformado, eles estarão atendendo às necessidades dos seres humanos, né? Então, nós temos aqui um agricultor e vamos iniciar a nossa aula trabalhando o primeiro tema, que é esse aqui, ó. O primeiro tema é sobre o trabalho e as transformações das paisagens. A gente vai analisar o seguinte: o trabalho do ser humano é uma ação transformadora. Então, a gente vê que as pessoas, com o trabalho, elas vão garantir a sua subsistência, ou seja, obter o que é necessário para o sustento, né? Subsistência é o nosso sustento e atender às nossas necessidades. É por meio do trabalho que nós, pessoas, seres humanos, modificamos a paisagem e construímos constantemente aí o espaço geográfico. Você está vendo que aqui está colorido? O espaço geográfico é o espaço terrestre resultante das relações entre as sociedades humanas, nós, seres humanos, e a natureza. E é com o trabalho que nós, pessoas, interferimos, direto ou indiretamente, na formação, transformação do espaço geográfico. Aqui vocês têm duas fotos, e essas fotos estão mostrando a interferência do ser humano, né? A transformação do espaço geográfico. A primeira, o autor coloca: para ter conforto, as pessoas constroem moradias, estradas, redes elétricas, iluminação, asfalto. Elas vão construindo por intermédio do trabalho, né, tudo que nós necessitamos. Não só constroem, como transforma, modifica, e aqui a gente vê que está cultivando o solo. E para cultivar o solo, teve que transformar, modificar, porque eles retiraram a vegetação original e transformou essa paisagem, porque onde havia antes uma vegetação natural, passa a existir uma plantação. Você analisa que o autor coloca aqui que é um cultivo de dendezeiros, não é no Brasil, é na Tailândia. E muitos lugares onde podíamos observar paisagens naturais, né, que a natureza nos deu, foram transformados e cada vez é mais difícil da gente encontrar lugares que não existam elementos culturais visíveis, ou que o ser humano tenha ido ali, naquela região, né? Então, o que o autor coloca para nós, ele fala assim: hoje, com a tecnologia e com o desenvolvimento, o ser humano tem condições de viver em lugar onde o clima é mais rígido. Em alguns países, a gente sabe que a temperatura é sempre temperada e no inverno ela é rigorosa. Então, fica muitas vezes abaixo de zero. Então, com os aquecedores, né, com as formas que a tecnologia nos traz para ter conforto e para nos agilizar, é possível a gente viver em vários lugares. Por isso que ele fala que é muito difícil encontrar lugares que não existam elementos culturais. Na página seguinte, nós vamos ver, página 329, as atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. Então, são três fatores que exploram
os recursos naturais. Então, o crescimento da população, o modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de vários produtos, né, de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais no planeta. Então, os fatores são crescimento da população, modo de vida urbano e o consumo dos produtos diversos. Faz com que nós exploramos intensamente o nosso planeta. E os recursos naturais são os elementos da natureza que são utilizados por nós, pessoas, né? E geralmente, em cada produto que nós consumimos, há um ou mais recurso natural que foram explorados. E temos aí também a matéria-prima que nós utilizamos da natureza para poder fabricar vários produtos. Matéria-prima, o autor traz para você, que é materiais utilizados para a fabricação de outros produtos. Nós não faríamos o doce de leite se não tivesse a principal matéria-prima, que é o leite. Lógico que tem outros produtos, mas o principal é o leite. Então, matéria-prima é o principal produto, o principal material para a gente fabricar algo. Você observa aí o autor classificando os recursos naturais em dois tipos. Nós temos recursos naturais, que são os minerais extraídos das rochas, o solo cultivável. Eles vão apresentar ciclos que demandaram milhões de anos. Esses recursos naturais que demandaram milhões de anos para eles existirem são os recursos não renováveis. São aqueles da natureza que, uma vez retirado em sua totalidade ou degradado, eles vão esgotar, eles vão acabar. E os recursos renováveis são aqueles constantemente renovados pelos ciclos naturais ou artificial. Por exemplo, o arroz, se eu plantar todo ano, vai ter arroz. Então, o ciclo dele é um ciclo de produção artificial, que o homem planta, mas sempre plantando tem. Já outros produtos, como o açaí, ele é natural. Lá na floresta, a gente retira ele. Se for retirado de uma maneira não tão exploratória, de uma maneira tranquila, ele vai ter sempre produtos em cada ano, vai ter o fruto do açaí. Então, tem que retirar de uma maneira sustentável, tranquila, onde você retira, mas deixa lá alguns cair no chão para nascer outros, né? Então, chamado forma sustentável. Então, os recursos renováveis são aqueles que são renovados. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água. A gente sabe que a água do rio evapora, forma nuvem, aí acontece a precipitação, que ela cai, volta o ciclo, né? Então, esse ciclo da água e os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados a cada plantio, que eu já ensinei aqui para vocês. Plantando sempre o arroz todo ano, você vai ter o seu ciclo renovado. Então, é um recurso renovável. Já alguns materiais, como metais, o vidro, o papelão, são artigos que nós podemos reciclar. Então, pelo processo artificial de reciclagem, ele vai renovar, mas aí já não é um processo natural. Então, eu posso ter vidro reciclado que vai ajudar a natureza, porque o vidro é um material não reciclável, não renovável, mas é reciclável. Nós temos os recursos hídricos, que é a água. A água é fundamental para a vida dos seres vivos, né? Só seres humanos não, seres vivos. Embora ela seja renovada, o seu ciclo, nós vamos encontrar ameaças, né, em relação à água potável. E as ameaças são poluição, uso intensivo e o desperdício. Então, apesar dela ter o seu ciclo, que nós chamamos renovável, ela tem 3 itens que podem fazer com que essa água potável não seja utilizada. É o uso intensivo, a poluição
e o desperdício. Nós vimos aí que a água é utilizada, que a gente sempre está utilizando, ela é captada de rios, lagos, reservatórios subterrâneos, né, que são os lençóis freáticos, aquíferos. Essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre, porque tem alguns locais que vão faltar água. Tanto é que você vê aqui, essa foto foi tirada na Índia, pessoas buscando água em poços artificiais, porque eles não têm uma grande quantidade de água disponível na natureza. Então, tem vários países que a água é um recurso muito pouco, tá? Então, ele tem que buscar em outros lugares. Além da água, que é um recurso natural importantíssimo, nós vamos ter os solos cultiváveis. O solo é resultado da lenta e gradual quebra das rochas e a sua formação leva milhões de anos. Sua fertilidade pode ser degradada rapidamente se for usado de maneira inadequada, de uma maneira errada. Nós vamos ver que o solo é indispensável para o cultivo de vegetais na agricultura, para a criação de pastos, né, destinado aos animais, e é necessário ter cuidado para que esse recurso não se esgote, nem perca sua fertilidade, tornando-se improdutivo. Ou seja, se a gente ficar fazendo queimada, plantando só um produto anos e anos e anos sem preparar o solo, ele vai ficar infértil, improdutivo, né? Então, a gente tem que cuidar para que ele não perca a fertilidade. Então, o solo cultivável, ele tem que ser cuidado. Nós temos também outros recursos, que são os recursos minerais. Os recursos minerais, atualmente, os seres humanos aproveitam diversos minerais utilizados principalmente na produção industrial e na alimentação. Nós vamos ver que esses recursos podem ser divididos em recursos minerais, metálicos e não metálicos. Como o próprio nome diz, metálicos possuem metal. Então, nós temos os minerais metálicos e não metálicos, como o próprio nome diz, eles diferenciam aí pela presença do metal em sua composição. Então, nós vamos ver minerais metálicos, ferro, ouro, prata, e alumínio e vários outros. Alguns são exemplos de minerais não metálicos, é o calcário e o sal de cozinha. O calcário é usado, você vai ver aqui, nas construções civil, é usado também em lavouras, né? E nós temos aí o sal de cozinha, que é um mineral. O autor mostra aqui uma exploração, uma extração de calcário, né? Ele fala que é na Alemanha. Essa exploração do recurso leva grande transformação, porque você vê, retirou a mata nativa aqui e foi fazendo aqui no subsolo, né? Foi retirando e fazendo aí grandes crateras, né? Grandes buracos. Nós temos também outros recursos fundamentais, que é a fauna e a flora. Lembrando que fauna é o conjunto de animais de uma região, flora, conjuntos de vegetação, de vegetais, de floresta, de plantas de uma região. Em sociedades tradicionais, a caça, a pesca e a colheita de frutas, raízes, sementes são atividades que representam a base do seu modo de vida. Já em outras civilizações, outras sociedades, já existe a agricultura e a pecuária. A agricultura é quando as pessoas plantam, cultivam, né, as plantas. Então, plantam arroz, plantam feijão, agricultura. E pecuária é a criação de animais. Então, temos aí não só pecuária bovina, mas temos aí a pecuária de criação de porcos, de aves, né? Os recursos da fauna e da flora, se explorado com respeito às leis ambientais, nós vamos ver que podem representar uma atividade importante
para fornecer a matéria-prima e abastecer a indústria, mas tem que ter as leis ambientalistas para proteger, para ser retirado de uma maneira sustentável, né? Depois nós temos aqui a exploração predatória de recursos da fauna e da flora. Terminando a nossa aula de hoje, o autor coloca na página 331: os recursos da fauna e da flora são considerados renováveis, pois o próprio ciclo de reprodução das espécies garante a sua reprodução. E nós vamos ver também que, se for de uma forma predatória e prejudicando aí o ciclo, né, alguns animais vão entrar em extinção, não só animais como vegetais. Então, por isso que eles devem ser explorados de uma maneira sustentável, porque de uma maneira predatória vai prejudicar o seu ciclo reprodutivo e pode entrar em extinção, tanto espécie animal como vegetal. Aí o autor mostra uma pesca de arrastão na Holanda, né? E vocês vão fazer a leitura, vocês vão estar estudando até aí.